Oi, gente! Presbítero Felipe aqui novamente com vocês e hoje nós vamos responder uma pergunta bombástica. Então, se fosse você, eu não sairia daí. Já curte esse vídeo, compartilha com seus amigos e bora pro vídeo! No vídeo anterior, nós comentamos e refletimos juntos sobre cultura e Bíblia. Nós conseguimos entender que a cultura ela não tem nada a ver com o pecado. O certo e errado da sociedade, que tem na mente das pessoas, não tem necessariamente a ver com o que a Bíblia diz que é errado. Então muitas pessoas perguntaram, então presbítero Felipe, aonde vem essa condenação que há na cultura? Ela não vem da Bíblia? Porque a gente vê resquícios da Bíblia nas falas homofóbicas, nas falas preconceituosas, a gente vê a justificação através de algumas passagens bíblicas e hoje a gente vai falar um pouco melhor sobre isso. Se não é a Bíblia, ou se é a Bíblia, vamos entender quem é o inimigo dos homossexuais. E mais, esse inimigo é o mesmo inimigo de Israel? Esses conflitos no Oriente Médio é o mesmo inimigo? Vamos falar um pouco e descobrir quem é ele. E para falarmos sobre esse assunto, precisamos comentar rapidamente sobre antropologia. Antropologia é esse movimento do homem nessa terra, nesse planeta, né? O movimento humano, da raça humana. E aí a gente precisa levar isso para os mais primórdios da sua essência, que é a sua essência animal mesmo, do reino animal. O homem por si, como todo animal, ele tem um instinto de sobrevivência, né? E quando ele é colocado em sociedade, nesse corpo de pessoas, ele começa a tentar desenvolver isso através do instituto do núcleo familiar, que é quando o homem ele se vê dentro de um núcleo onde ele precisa de uma mulher, de um parceiro, de uma parceira que cuide da sua prole, né? Que cuide da perpetuação da sua espécie, né? Então a mulher ela se torna um objeto desse homem, nasce o patriarcado, onde a mulher ela tem que cuidar da prole desse homem e a prole desse homem ela vai perpetuar a sua riqueza, né? Isso tem a ver com o mais íntimo, mais animalesco do ser humano. Dentro do próprio reino animal, você vê em outras espécies esse tipo de comportamento. Como, por exemplo, animais que dependem de uma prole única, depende de uma criação de um filhote. E aí, sem querer, vem dois filhotes. O que esse animal faz? Ele seleciona um animal e o outro ele joga para fora. Empurra para fora do ninho, se for um passarinho, se for um lobo. Quando existe algum tipo de troca de ambientes, tem animais do reino animal que em certas épocas eles migram de um ambiente para outro, os animais mais fracos eles ficam para trás, né? E isso é uma maldade do reino animal? Não é. Isso na verdade é uma programação do reino animal, uma tentativa animal de sobrevivência e perpetuação da prole. Nesses casos, por exemplo, quando há dois animais e só um pode sobreviver, naturalmente a mãe expulsa o outro do ninho porque ela não vai conseguir alimentar esses dois animais, então ela deve escolher. E quando ela faz isso, ela está perpetuando, cuidando da perpetuação da sua prole. E aí, para a gente entender melhor, nós vamos dividir esse vídeo em duas partes. Um período antes de Cristo, igual a história. Aqui é impactante, a gente marca o vídeo igual a história marcada. É antes de Cristo e depois de Cristo. E agora nós vamos falar como que funcionou esse desenvolvimento antes de Jesus Cristo. Para falar sobre isso, nós devemos refletir e voltar a muito tempo atrás, no Éden. Sim, lá naquele jardim bíblico, nesse lugar mítico, esse lugar lindo, aonde a Bíblia conta em que Deus criou a humanidade e colocou ela dentro de um jardim, aonde ali ele era amado, ele usufruía desses bens de uma forma plena, de uma forma totalitária, através da espiritualidade.
E aí você vê que Deus ele cria o homem num jardim, e nesse jardim ele cria um homem que é um ser espiritual que domina a sua carne, né? Então você percebe que Deus ele cria um homem, um ser humano triuno. Todos nós somos triunos. Nós temos corpo, alma e espírito. Esse ensinamento bíblico, ele nos diz que Deus nos criou triunos. Deus poderia ter criado um homem totalmente dependente da sua vontade. E a gente vê que essa não foi a vontade de Deus. A vontade dele foi dar ao homem o seu livre-arbítrio. Ou seja, se você quiser continuar aqui, você usufrui de tudo que foi criado. Se você quiser viver longe daqui, há essa possibilidade. E a Bíblia nos conta que o homem escolhe conhecer do mal, conhecer da dor, né? E ali o homem sai daquele jardim, daquela presença de Deus. E quando isso acontece, a palavra fala que o pecado ele entra no mundo. E esse pecado, ele traz consigo alguns desajustes na condição humana. Ou seja, o homem que vivia do espírito e dominava a sua carne, ele começa a viver da sua carne, e a carne ela sobrepõe o seu espírito. Então ele começa a viver do seu instinto, né? E aí a gente traz para a Bíblia aquilo que a antropologia já fala. O homem ele começa a tentar perpetuar a sua prole, tentar perpetuar aquilo que ele acredita, aquilo que ele quer, através dos seus interesses. E para isso, ele usa de todos os artifícios dessa terra. E ele começa a viver da sua carne. A Bíblia fala, em Gálatas 5, algumas dessas características, desses frutos da carne. E lá traz muitos frutos que você vai ver no seu dia a dia, que você também, se você deixar, você é levado por isso, e que as guerras, a maldade desse mundo, ela é levada por isso, pela carnalidade. E você vê que os seus frutos são inimizades, homicídios, essa competitividade desenfreada. Ali traz um rol de características e influências que essa carnalidade que há dentro do homem, ela o induz, o leva para guerras, para separações, para racismos, para divisões, né? Você começa a entender que dentro de nós existe uma tendência para coisas más, para interesses próprios. Então, a Bíblia nos mostra que após o homem sair do jardim, conhecer do mal, ele começa a desenvolver esses tipos de relações, uma relação de sobrevivência, como se fosse um animal jogado no meio de uma selva e ele precisa sobreviver. É o instinto animal do ser humano mesmo, né? E aí você vê que o homem ele começa a desenvolver isso em sociedade, né? Então ele começa a pensar em si, começa a pensar na sua prole, pensar na sua família, ele precisa perpetuar aquilo que ele acredita, ele começa a perpetuar aquilo que ele quer, os seus interesses. E aí, quando ele percebe que algo está errado, ele começa a perceber que falta algo, falta uma lógica, falta uma situação, algo não está correto, porque ele começa a lidar diretamente com a morte, com o fruto do pecado. Ele começa a perceber que ele precisa de espiritualidade. E aí nascem as religiões. As religiões são as tentativas do homem de alcançar a espiritualidade. E aí você percebe que durante toda a história há religiões que são tentativas de encontrar a Deus, né? E essa resposta vem através do próprio Deus, quando ele envia Jesus Cristo para solucionar essa dificuldade, porque o homem por si só, através da sua carnalidade, através da sua queda, ele não consegue alcançar a santidade, a perfeição que há em Deus. E ele precisa da ajuda do seu Criador para ele conseguir alcançar novamente esse caminho à espiritualidade, esse caminho do homem espiritual. Essa religiosidade afronta Jesus. Porque quando Jesus ele vem com o discurso de que a religiosidade não nos faz espirituais, a religiosidade mata. Jesus ele traz um discurso de que não é o que nós comemos e bebemos que
contamina o nosso coração, mas o nosso coração ele já é por si contaminado. A nossa carnalidade é má. Isso confronta a religiosidade, porque a religiosidade ela faz o homem olhar para o outro e acusar o outro e dizer: ei, nós estamos sofrendo, nós estamos morrendo por culpa de você, né? E faz você tirar o olho de si próprio, como se o pecado do outro fosse maior do que o seu. E aí você vê um povo que através da religiosidade tentava alcançar a Deus, que era o povo hebreu, né? E eles usavam de vários instrumentos religiosos, como os fariseus, os essênios. Existiam várias linhas de conservadorismo naquela época. O fariseu ele lavava as mãos e os pés, né? Antes de comer e depois de comer, porque tudo ele pode tirar a sua pureza. As coisas exteriores elas podem contaminar o seu interior, né? Então, quando Israel estava perdendo as guerras, a culpa era do pecado, a culpa era do mal, a culpa era das pessoas que não eram religiosas. Porque eu era religioso, então eu sou perfeito, né? Então você vê que Jesus ele diz: não, na verdade todos são imperfeitos. Todos pereceram, todos pecaram e precisam da graça de um Deus Salvador. Aí você vê que os fariseus eles ficam enlouquecidos, os religiosos ficam enlouquecidos quando ele diz: vocês por si só não podem alcançar a Deus, porque existe dentro de você uma maldade. E essa maldade ela te leva a ser religioso, porque a religiosidade ela faz eu não olhar para mim mesmo, mas eu olhar para o outro e condená-lo. E aí você começa a colocar a culpa do mal no outro, começa a colocar a culpa da guerra no outro, mas no fundo essa religiosidade ela só é um instrumento dos seus próprios interesses. Você vê líderes religiosos que usam da religiosidade para mascarar interesses. A religiosidade, ela nunca trata de espiritualidade. Ela trata de sobrevivência e ela trata de interesses de uma fé. E aí, quando Jesus ele instaura essa graça maravilhosa através do seu sacrifício, há um movimento espiritual, há um caminho novo até Deus. E esse caminho é através de Jesus, através de um relacionamento sincero, em verdade com Ele. E para isso, Ele deixa conosco a ajuda do Espírito Santo. A Bíblia fala que o Espírito Santo ele é um ajudador, ele nos auxilia para alcançar esse caminho de graça, um caminho de imperfeição, mas de graça em graça, de glória em glória.